vou te adorar. Vou te adorar. Por toda a minha vida vou te adorar. Provérbios 31, 10, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, por favor. 31, 10, você conhece a primeira parte do versículo, que nós já estamos aprendendo há alguns dias. Hoje o pastor já me pediu para que eu desse um recadinho para a TV de manhã, e eu falei a respeito do meu propósito esse mês de junho, que é impossível terminar todo o texto até semana que vem, mas eu não tenho pressa nenhuma, né? Que Deus está pronto para ensinar, eu estou querendo aprender, e a gente vai ficar até a hora que Deus achar que deve ficar, senão a gente parte para outra mensagem, mas está sendo uma bênção. Quando eu falei, uma pessoa de Curitiba ligou, ficou preocupada, ela falou, puxa vida, olha só, às vezes a gente não dá atenção ou valor, né, àquilo que Deus faz no nosso meio. Eu já recebi tanta ligação de pessoas querendo que eu fosse em outras igrejas, para levar essa mensagem, e às vezes a gente não está dando esse valor. Nós aqui nos estamos dando esse valor ao que Deus está dando para a gente. Não está dando para o Josias, não, está dando para todos nós a oportunidade de conhecer mais de Deus. Primeiro versículo, conhecemos, e é a base da nossa reunião, pelo menos esse mês. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede, ultrapassa, extrapola o valor de rubi. Então Deus não compara você a rubi. Deus diz que você, ou melhor, a igreja virtuosa vale mais que rubi. Só que essa igreja virtuosa, eu estou recapitulando algumas coisas. Essa igreja virtuosa, por valer mais que rubi, não é encontrada tão facilmente como se encontra R$1, R$10 na rua, R$100. Ontem eu descobri um que achou R$150. Eu falei, o senhor mora dentro do banco? Achou R$150. E eu já falei isso com você. A igreja virtuosa não se acha como se fosse R$1, irmãos. Deus está procurando essa igreja. Uma igreja que respeite Ele, que tenha compromisso com Ele, que aceite esse compromisso, que está disposta a perder o mundo para ganhar a vida. Às vezes a gente não quer perder. Eu ouvi uma pessoa contar um testemunho, e ela disse exatamente isso, que Deus a incomodava tanto, mas ela sabia que se fosse para a igreja, ela ia deixar as outras coisas. Ela falou assim, era chato. Quer dizer, largar o mundo para fazer a coisa certa, que é servir Jesus, era se tornar então chato. Porque para o mundo as coisas boas são as coisas que o mundo oferece, os prazeres do mundo. Então a igreja virtuosa tem que estar disposta a perder tudo isso por amor. Essa igreja virtuosa vai ter a confiança de Deus, conforme nós já aprendemos. Essa igreja virtuosa faz bem a Deus e não mal todos os dias. Ela busca lã e linho, trabalha com mãos habilidosas. Ela se levanta ainda de noite, dá mantimento à sua casa e dá a tarefa às suas servas. Tudo isso nós aprendemos, são qualidades na igreja virtuosa. E hoje, eu não vou conseguir passar desse versículo, são dois. Primeiro, o versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Olha para o pastor Josias aqui, irmãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os braços. Aqui nós vemos a importância de o Josias continuar de pé, de você continuar de pé. Lembra que eu falei, eu fiz 2 casamentos há 2 semanas, e nos 2 casamentos eu fui dirigido por Deus de uma forma que eu nunca tinha sido dirigido, eu nunca farei desse jeito. E eu disse para o casal, para com esse negócio de ficar apontando o dedo e dizer, você está errado, você está no pecado, você não pode fazer isso, você é isso, você é aquilo, não sei mais o que. A Bíblia Sagrada diz, para nós tirarmos primeiro a trave que está no nosso olho, para depois de tirar dessa trave do meu olho, eu tirar
do meu próximo. Então a gente está preocupado demais com a vida dos outros, quando nós deveríamos estar em condições. A expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. De quem? Daqueles que estão de pé. Você não espera de quem está caído, você espera de quem está de pé. A sua casa espera de você. Eu já preguei isso para vocês, embora eles não demonstrem isso, em nenhum minuto, nenhum momento, eles não demonstram que eles dependem de você de alguma coisa, não demonstram. Lembra de Jesus na festa? Ele lá no cantinho e o forró comendo lá, solto. Ele estava na festa? Estava, mas em nenhum momento demonstraram precisar dele, até o dia que precisou dele. Então a nossa casa, os nossos amigos, eles não demonstram precisar da gente, mas a Bíblia diz que existe uma expectativa neles com relação a nós, os filhos de Deus. Então, imagina só quando eles precisarem de mim e eu não estiver de pé. Então a igreja virtuosa, glória a Deus, ela cinge os lombos de forças. Ao invés de estar em casa, está aqui. O pastor Jaime fez a reunião no domingo, fez das 2 da tarde, a gente já sentiu uma queda do povo. Das 4:30 da tarde, só Jesus. Aí à noite veio, mas não veio aquela quantidade de pessoas que costumam vir. Mas se você fosse no Vale do Angabaú, estava lotado. Sinal de quê? Que nós não temos compromisso com Deus. Se tivesse, a gente estava aqui, irmãos. Se tivesse, a gente encarava o inferno. Não tem tempo ruim para quem tem compromisso com Deus, irmão. A gente estaria aqui, com prazer, entupindo a igreja. Mas sabe por que a gente não está? Porque a gente não tem compromisso com Deus. Aí depois a gente quer exigir de Deus alguma coisa. É dando que se recebe. É de preocupar, irmãos. É de preocupar. A igreja virtuosa, ela cinge os lombos de força, ela sempre está buscando para estar forte. O pastor Jaime sempre diz para a gente: como é que eu quero levantar 50 quilos se eu não consigo levantar 5? Quero levantar 50, eu devo começar com 5. Eu devo me exercitar. Como diz a Bíblia, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Como é que eu faço isso? É no mundo espiritual, é participando, é se envolvendo. Eu li um livro do Kenneth Hagin, e ele disse que, isso há muitos anos, ele disse, ele sentiu no coração, ele sentiu, ninguém mandou não, ele sentiu, de fazer uma oração, e ele orava 3 horas de joelho, orando em línguas. 3 horas de joelhos, orando em línguas. Aquilo me chamou a atenção. Um dia eu falei, eu vou fazer isso. Eu lembro, estava na Praça da Sé com o pastor Jaime, e quando estava todo mundo dormindo, eu fui lá para o salão, eu fiquei de joelhos, eu comecei a orar em línguas. Eu fiquei 1 hora direto orando em línguas. Aí esfolou o joelho. Estou falando sério. Cansei. Eu fiquei o tempo todo 1 hora de joelhos orando em línguas. Ele falou que sentiu aquilo. Eu fui por curiosidade, falei, caramba, ficar 3 horas de joelho. Eu falei, eu vou fazer o mesmo, né? Consegui ficar 1 hora. Mas o resultado que foi trazido, foi dado a ele, foi muito grande. Mas por que isso? Porque isso é querer, como diz a Bíblia, cingir os lombos de força e fortalecer os braços. Todos os dias Deus traz para mim, Deus permite vir a mim pessoas, irmãos. Pessoas que olham para mim, me veem, me enxergam como a solução para a vida dela. Essa senhora que ligou lá de Curitiba, ela disse, pastor, estou ligando porque eu vejo o senhor como homem de Deus. Imagina só, irmãos, vejo o senhor como homem de Deus, e o que o senhor falar para mim, eu vou fazer. Olha que coisa séria, e que responsabilidade. Vá que eu falo uma besteira, irmãos. Vá que eu diga alguma coisa que não seja na direção de Deus. Então eu devo estar cingido de forças, e os meus braços cada vez mais fortalecidos,
para eu sustentar vidas como estas, como a sua. Eu estou falando de quem? Da igreja virtuosa. Eu não estou jogando um encargo, né, um fardo pesado na sua vida, para você falar, pastor, o senhor está querendo demais. Eu não estou pedindo, não falo, não é para todo mundo não. É para quem crê, sim, mas não é para todos. É para quem está disposto a fazer o que agrada a Deus e deixar de fazer o que é errado. É o caminho estreito que poucos passaram por ele. A escolha é nossa, sempre foi o caminho estreito, o caminho espaçoso. Deus não vai optar, a escolha é minha, a escolha é sua. Então estou falando da igreja virtuosa. A igreja virtuosa, ela cinge os lombos de força e diz a Bíblia, e fortalece os braços. Guarda isso no seu coração. A importância de você estar de pé, de você estar em condições, de você, como diz a Bíblia, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque a sua queda pode ser a queda de muita gente. O seu fracasso pode ser o fracasso de muita gente. Então, não caia. Seja a igreja virtuosa. Mas pastor, está difícil, está pesado, pastor, o cargo, o fardo está pesado sobre mim. A gente divide com o Senhor. Mas nós somos as únicas pessoas preparadas pelo Espírito Santo para de repente até suportar muitas coisas que nós temos suportado. Ai de nós se não fosse o Senhor. E eu falei para o casal, fica de pé por ela. Falei para o rapaz, falei para a moça, fica de pé por ele. Não é nem por você, é por ele. Porque se ele cair, você levanta ele. Em nome de Jesus Cristo. Versículo 17, 18. Prova e vê que é boa o quê? Sua mercadoria. Eu achei lindo. Quando eu li isso aqui ontem, eu falei, não dá para sair. Eu comecei a rir, estava comigo o Bruno, eu falei, não dá para sair. Como é que eu posso correr se Deus está ali me mostrando algo maravilhoso? A igreja virtuosa, ela prova. Primeiro ela prova. Tem que acontecer em mim primeiro. Tem que acontecer em você primeiro. Digam graças a Deus, irmãos. A igreja virtuosa, ela prova e ela vê que o que ela tem não é lixo. Ela prova e vê que a mercadoria dela é boa. O salmista disse, o meu coração ferve com palavras boas. Eu não tenho lixo para dar, eu tenho palavras boas. Você não tem lixo para dar, você tem palavras boas. Jesus disse para nós não lançarmos pérolas, não é lixo, o que eu tenho não é lixo, o que eu tenho não é lavagem para porco, irmãos. O aleijado chegou para Pedro e João e disse, dá uma esmola. Pedro e João disseram, prata e ouro não tenho, isso é lixo. Mas o que eu tenho, isso te dou, não é lixo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O rapaz levantou. Então a igreja virtuosa, ela prova, acontece com Josias. Então se funcionou com Josias, a mercadoria é boa. Eu posso vender, eu posso dar. Eu posso apresentar. Quem é vendedor aqui? Está ali o Alexandre e a esposa, não é o Romeu também? Vende o que, Romeu? Componentes eletrônicos. É boa a sua mercadoria? Posso comprar? Aí você vai me convencer. É isso, não é? É ou não é? É, hein, Alexandre? O Alexandre me deu umas gravatas bonitas, umas camisas bonitas. Né, Alexandre? Boa. Boa mercadoria. Então, a gente não vai vender Jesus. Mas a gente tem que convencer que a mercadoria é boa. Que não é lixo que eu estou passando para aquela pessoa. Eu não estou passando lixo para você. Funcionou comigo. Glória a Deus. Salvou a minha casa. Vai salvar a sua. Salvou o casamento dos meus pais. Vai salvar o seu. Porque não é lixo. Digam graças a Deus. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, a igreja virtuosa prova, ela primeiro prova, ela permite que aconteça nela. Ela prova e vê, é boa.
é boa mercadoria. Pode dar, irmãos. Pode dar para outra, porque vai funcionar nela como funcionou em você. O que nós temos não é lixo. Pedro e João disseram: eu não tenho lixo, eu tenho o nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, levanta e anda. Lixo eu não tenho prata, não tenho ouro. Comparando a palavra de Deus, isso é lixo. A palavra não, é tudo que o homem precisa. A igreja virtuosa, não estou falando da preguiçosa, relaxada, que não quer compromisso com Deus, que num dia do jogo da seleção brasileira, prefere ficar em casa, não tenho medo de sair na rua. Você não tem compromisso com Deus. Me perdoe se alguns de vocês, alguns de nós, fez essa escolha de ter ficado naquele dia em casa. Eu não quero que você fique triste comigo. Eu quero que você ponha a mão na consciência e fale: meu Deus do céu, eu não tenho compromisso contigo. Eu duvido, se fosse alguém doente, se você não saía com a sua família, com aquele filho doente, e não correria para um médico correndo, porque ele podia morrer. Não sai não, porque está uma bagunça lá fora, que se dane a bagunça, eu não vou deixar meu filho morrer. É para botar a mão na consciência, irmão. É para parar e refletir. A gente está amando Jesus de verdade? A gente está respeitando Jesus de verdade? Porque um jogo de futebol segura a gente em casa. Segura a gente em casa, irmãos. A igreja virtuosa, ela prova: puxa, aconteceu comigo, eu tenho que retribuir. Ela vê que a mercadoria que ela tem é boa, não é lixo. Diga assim: o que eu tenho não é lixo. Porque o meu coração ferve com palavras boas. Diga: isso não é lixo. Então o que você tem não é lixo, irmãos. O que você tem cura, o que você tem transforma, o que você tem muda vidas. A igreja virtuosa tem que aparecer, irmãos. Tem que sair da toca, do buraco. Ela tem que surgir, irmão, no nosso meio. Em nome de Jesus. Ela prova e vê que é boa a sua mercadoria. E a sua lâmpada não se apaga de noite. É quando vão precisar da gente, irmãos. Quando, pastor? De noite. Talvez porque está de dia, está um pouco claro, não precisem da gente. Talvez porque ainda tenha o vinho, não perceberam a gente no cantinho na festa. Talvez porque eles ainda tenham alguma coisa, não precise de você. Mas é quando fica escuro que vão ver a importância de ter você. Se não fosse a minha mãe dentro da minha casa. A minha sogrinha está lá, deve estar me assistindo agora. Se não fosse aquela família, se não fosse aquela sogra naquela família. Eu sei o que eu estou falando. E diante da luta que estão enfrentando, talvez tivesse sido destruído tudo. Mas sabe por que não foi? Porque ficou escuro e tem uma lâmpada acesa, irmãos. Porque a igreja virtuosa, a lâmpada dela não se apaga de noite. O que tem de lâmpada, irmão, que escureceu, ela não tem força, irmãos, não é brincadeira. Lembra de Isaías 60? Hein? Lembra de Isaías 60? Desculpa. Isaías 60. A gente lembra assim. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre quem? Sobre ti, sobre você, sobre mim. A luz não nasce em quem está caído, não. A luz nasce em quem está com compromisso com Deus, que tem responsabilidade com as coisas de Deus. A luz está nele. E a Bíblia diz: porque eis que as trevas, essa é a situação daquela pessoa que não tem compromisso com Deus. Eis que as trevas cobriram a terra. Acabou, irmãos, tomou conta.
os reis, descobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E mais, e as nações caminharão à tua luz, ao teu brilho. Elas vão vir porque viram alguma coisa. Elas deixarão o que tiver, o que estiverem fazendo. Elas largarão tudo porque viram a luz. Essa é a obrigação da igreja virtuosa. Ela prova e vê que a mercadoria dela é boa e a luz dela não se apaga de noite. Não deixa a luz apagar, não, irmãos. O Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não deixa apagar a sua luz, irmãos. Você guia. Olha o que Deus está trazendo para a gente hoje. A igreja virtuosa fortalece os lombos, fortalece os braços, cinge os lombos de força e fortalece os braços. A igreja virtuosa, aquela que vale mais que rubi, que não acha que nem acha R$1. Essa igreja, irmãos, ela prova, ela tem prazer de provar. O missionário Soares, quando eu entrei na igreja em 84, final de 84, entrei em novembro, dezembro, ele trouxe aquela mensagem, a revelação da determinação. Eu lembro que na época, pastores, grandes líderes do Brasil, desceram a lenha no missionário, criticando, que negócio de determinar. Você tinha que ver o que ele falava. Só que o missionário provou. Tinha um resfriado que não deixava durante 2 anos, entendeu a palavra de Deus lendo o livro Nome de Jesus, determinou, tomou posse da bênção, provou, funciona. Quando ele viu que funcionou, passou para a gente. Aquela palavra foi que entrou na minha casa e salvou a minha família. Eu provei e vi que era boa aquela mercadoria também, e hoje eu estou falando com você. O missionário não saiu dando assim, de qualquer jeito, aquela mensagem. Ele primeiro experimentou. Digam graças a Deus. E muitos de nós já experimentamos um bem de Deus, sim. Cada um aqui deve ter tido uma experiência com Deus, de uma palavra que falou no seu coração, e você tomou posse da bênção. Está na hora de você entender, irmãos. Você provou, viu que a mercadoria é boa, não guarda não. Passa para outra em nome de Cristo. O Alexandre, o Romeu, tem lá os produtos deles. A mercadoria é boa, ele vai convencer. Ele vai mostrar que aquilo que ele tem não é lixo. Mas por quê? Porque ele experimentou primeiro. Eu experimentei Jesus. Você experimentou Jesus já? Então pode passar ele, irmãos. Porque não é lixo. O que você tem não é lixo. E não deixa a lâmpada apagar de noite, não. É quando escurece que vão precisar de você. Em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Olha para o pastor Josias. Eu quero compromisso com Deus. Eu vou fazer diferente, tá? Eu vou querer depois até mais um número de pessoas na porta lá, para fazer essa unção em nome de Cristo. Eu quero compromisso com Deus. Eu vou fazer diferente hoje. Ninguém sai sem receber essa unção, tá bom? Semana que vem você vai levar esse perfume para casa. Eu falei que depois de falar tudo isso, eu falaria mais um versículo. Foi isso ou não foi? Jeremias. Fica aqui para você cantar, Eric. Tem uma canção bonita que ele fez em cima dessa mensagem que eu preguei há algum tempo, que eu acabei de falar, Isaías 60. Jeremias 5, versículo 5.
Jeremias 5, 5. Amém? Diz assim: irei a quem? Aos grandes, e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Olha para mim aqui. Ninguém procura o pequeno, irmãos. Eu tenho um filho de 13 anos, vai fazer agora em julho. Ele não pode me guiar, irmão. Eu não posso chegar para ele e falar: filho, me leva até o Rio de Janeiro. Ele não vai conseguir. Mas eu posso guiar ele. Porque você vem aqui, porque você me vê como um homem de Deus, capaz de te abençoar em nome de Cristo. Só que a Bíblia diz: irei aos grandes e falarei com eles. Ele sabe o caminho do Senhor, ele sabe o juízo do seu Deus. Por que as pessoas não estão procurando você? Porque talvez não tenhamos crescido a ponto de elas virem buscar em nós uma solução. Eu falei em nome de Jesus. Eu quero aqui comigo pessoas que querem compromisso com Deus, irmãos. Que não vai olhar para tempo, para dificuldade, mas virão aqui porque querem ser grandes em nome de Cristo. Porque da mesma forma que você me procura pedindo ajuda, que a mulher me viu na televisão, ligou de Curitiba dizendo: pastor, o que o senhor disser, eu vou crer porque o senhor é homem de Deus. Ela me viu como grande. Seu filho tem que te ver como grande. Sua mulher, meu irmão, tem que te ver como grande. Sua esposa, meu irmão, tem que ver você como grande, vice-versa. A sua casa, os seus amigos têm que te ver como pessoas grandes. Irei aos grandes porque eles conhecem o caminho de Deus, em nome de Jesus. Então, eu quero esse compromisso. Você quer esse compromisso com Deus em nome de Jesus? Olha o que a gente ouviu aqui hoje. Foi forte que Deus falou com a gente. Vamos crescer em nome de Cristo Jesus. Feche os seus olhos. O Eric vai cantar essa canção que ele fez linda. E eu queria que você prestasse atenção na letra e se tornasse nessa igreja que cinge os lombos de força e os braços, fortalece os braços, que prova e vê que o que tem não é lixo e que a lâmpada dela não se apaga quando escurece, quando fica difícil, em nome de Jesus. Quero te honrar, Senhor. Quero te agradar, Senhor. Quero te amar, Senhor, com todas as minhas forças. Compromisso com Deus, acima de tudo. Quero te honrar, Senhor. Quero te agradar, Senhor. Quero te amar, Senhor. Esse é compromisso com Deus. Todas as minhas forças. Venha brilhar em mim, Senhor. Venha habitar em meu coração. De longe verão tua luz em mim. Diferença verão onde eu estiver. Sou
amar, Senhor, todas as minhas forças. Eu quero te honrar, Senhor. Quero te respeitar, Jesus. Quero te agradar, Senhor. Quero te amar, Senhor. Todas as minhas forças. Eu quero esse brilho, meu Deus. Eu quero essa luz em mim, Jesus. Tem muita gente que espera de mim, meu Deus. Eu quero brilhar, meu Deus. A minha lâmpada tem que brilhar no escuro, Jesus. Tem que estar acesa em meio às trevas. Eu tenho que acabar, meu Deus, com a escuridão da minha casa, da minha família, das pessoas que me cercam. Jesus, essa é a função da igreja virtuosa. Estamos diante de Ti. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero um compromisso contigo, Jesus. O que o Senhor falou aqui foi muito sério, Pai. A gente ainda não te respeita como deveríamos respeitar. A gente ainda não, meu Deus, serve o Senhor como deveríamos servir. Nós ainda não temos um compromisso que o Senhor espera que tenhamos. Olha para essa pessoa, Jesus, que está dizendo agora: eu quero ter esse compromisso contigo. Eu quero ser grande, meu Deus, porque ninguém procura um pequeno, ninguém procura o coitado, ninguém procura o caído. Eu quero ser grande, Jesus. A minha casa precisa de alguém que seja grande, que seja forte, que esteja fortalecido no Senhor, alguém que esteja de pé. Eu quero ser. Deus falou com você. Deus falou com você. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Deus sacudiu você. Deus falou pesado no seu coração. Você sabe que precisava ouvir isso. Aleluia. Você pode agradecer a Deus. Você pode agradecer a Deus. Você precisava disso. Então agradeça a Deus em nome de Jesus.